Mais de 16.500 sanções. Saída em massa de empresas e mentes brilhantes de seu território. Mesmo assim, conseguiu um crescimento maior que o projetado para as economias mais desenvolvidas do mundo. A conta parece não fechar, mas essa é a atual situação da Rússia, segundo o FMI. Apesar de todos os embargos globais e além de estar em meio a uma guerra, a Rússia terá em 2024 um crescimento de 3,25%, enquanto países como o Reino Unido e a Alemanha terão um crescimento inferior a 1%. O país que está em guerra com a Ucrânia desde 2022 tem driblado as sanções mundiais com maestria. De acordo com o embaixador russo no Brasil, Alexei Labetsky, o país não enfrenta escassez em nada, aproveitando as sanções para abrir novas oportunidades de mercado internas e externas. Segundo o Fundo Monetário Internacional, é previsto um crescimento de mais de 1,8% em 2025 para a economia russa, mesmo com os impedimentos feitos pelos Estados Unidos e seus aliados. Mas como a Rússia consegue crescer mesmo estando no meio de uma guerra e com tantas sanções? Neste vídeo, vou explicar por que os esforços ocidentais para frear a Rússia falharam e qual tem sido a estratégia de Putin para contornar os embargos e seus planos para o futuro do país e do mundo. Bem, em fevereiro de 2022, a Rússia iniciou seus primeiros ataques contra a Ucrânia. A resposta foi quase imediata, não apenas pelas forças militares ucranianas, mas também por uma aliança global, incluindo a União Europeia, Estados Unidos, Reino Unido, Japão, Canadá, Coreia do Sul e vários outros países. Apenas 4 dias depois, em 28 de fevereiro de 2022, essa coalizão impôs uma extensa lista de sanções contra a Rússia, marcando o início de uma nova fase de pressão internacional. As sanções atingiram a Rússia com força, incluindo a exclusão de bancos do sistema SWIFT, bloqueios a exportações de tecnologia crítica e restrições drásticas ao comércio de petróleo e gás. Além disso, inúmeras empresas internacionais suspenderam as suas operações no país, enquanto cidadãos russos, especialmente da elite, enfrentaram restrições pessoais e financeiras, numa tentativa de fomentar descontentamento contra o governo. Como destacou Steven Rosenberg, correspondente britânico da BBC na Rússia. Esperavam isolar o presidente Vladimir Putin e talvez até interromper a guerra. 27 meses depois, a guerra persiste e, contra todas as previsões, a economia russa está em crescimento. Mas como isso chegou a esse ponto? Para entender como a Rússia conseguiu superar as expectativas ocidentais e até mesmo prosperar em meio a um mar de sanções, é preciso dar atenção a 3 pilares que parecem ter ficado fora do radar do Ocidente. Mas antes de apresentar os 3 pilares que fizeram a Rússia rir da cara do Ocidente, deixa eu pedir para você se inscrever no canal e ativar as notificações para sempre ser avisado quando sair vídeo novo. Ah, e deixe o seu like no vídeo também. Mesmo que de forma não tão severa quanto atualmente, não é de hoje que o governo russo vem sendo atacado com sanções de países da União Europeia e dos Estados Unidos. Os embargos remontam a 2014, quando a Rússia enfrentou restrições comerciais por anexar o território autônomo ucraniano da Crimeia. Isso significa que, quando as sanções de 2022 chegaram, já encontraram um país preparado com reservas de ouro e outras moedas fortes para manter a estabilidade do rublo sem depender da moeda americana, como o yuan chinês, que não pode ser confiscado pelos sancionadores, já que a China é o principal aliado da Rússia. Seu próprio sistema de transferência de mensagens financeiras, chamado SPFS, como alternativa ao SWIFT, desenvolvido após ameaças de exclusão em 2014. Inovação tecnológica interna focada na substituição de importações, fortalecendo a indústria agropecuária nacional, tornando-se o maior produtor de trigo do mundo. Estratégias de propaganda e controle social eficazes, garantindo o apoio popular e minimizando os impactos sociais das sanções.
Políticas governamentais voltadas para a autossuficiência econômica e a diversificação da economia, especialmente nas áreas de energia e recursos naturais. Ou seja, devido às experiências anteriores com sanções, a Rússia já tinha experiência suficiente para contornar as restrições. Nesse sentido, o professor de Relações Internacionais da Unifesp, José Alexandre Range, afirma que as sanções aplicadas à Rússia não foram efetivas porque o país já havia aprendido a contornar restrições em 2014. Isso, as sanções, não desmobilizou a Rússia. Ela continuou fazendo a sua guerra porque tem um plano B, afirmou Range. Durante o primeiro ano de guerra, em grande escala, de acordo com o Financial Times, a União Europeia pagou à Rússia mais dinheiro por petróleo e gás do que forneceu para o esforço de guerra da Ucrânia nos primeiros 2 anos. Isso mesmo, apesar das sanções, milhões de barris de petróleo foram direto da Rússia para países como a Alemanha, que dependem quase que exclusivamente do petróleo e do gás russos para se manter. E a Alemanha está longe de ser a única a contornar a imposição total de sanções. Quando a União Europeia tentou conter as receitas russas com as exportações de petróleo, os magnatas gregos da navegação intervieram para oferecer os seus navios-tanque e evitar as restrições, com o conhecimento do governo grego. Reconhecendo que a Rússia é um dos maiores representantes do mercado energético global, os sancionadores tentaram manter o petróleo russo fluindo para evitar a subida dos preços da energia. Em dezembro de 2022, os líderes do G7 e da União Europeia estabeleceram um teto, tentando manter o preço do barril abaixo de $60. Mas os especialistas ocidentais admitem que a Rússia foi capaz de contornar essa situação com bastante facilidade. Segundo a Agência Internacional de Energia, a Rússia ainda exporta 8,3 milhões de barris de petróleo por dia. De certa forma, nos recusamos a sancionar adequadamente o petróleo russo, conclui Eliana Rybakova, economista especialista na economia russa. Esse limite de preço é uma tentativa de ter o melhor dos dois mundos. As prioridades são permitir a entrada do petróleo russo no mercado e reduzir as receitas da Rússia. E quando essas duas prioridades entram em conflito, infelizmente, a primeira vence. Isso permite à Rússia arrecadar muita receita e continuar com a guerra. Até mesmo os Estados Unidos contribuíram com dinheiro para isso, comprando mais de $1 bilhão em petróleo refinado indiano, e mesmo não diretamente, vem da Rússia. A verdade é que ninguém quer demonstrar que precisa da Rússia, mas precisam ainda assim. Outro ponto que demonstra essa importância é a permanência de empresas como PepsiCo e Avon em território russo, mesmo que centenas de grandes empresas, incluindo McDonald's, Coca-Cola, Starbucks e Heineken, tenham parado de vender e fabricar produtos por lá. As sanções debilitantes não geraram desabastecimento nas lojas. As prateleiras dos supermercados russos estão cheias. É verdade que o aumento dos preços é um problema e nem tudo o que costumava estar à venda continua. Mas o êxodo de muitas empresas abriu espaço para várias outras em um mercado de mais de 140 milhões de pessoas. Pensaram que a saída do McDonald's fosse afetar o mercado, mas em vez do McDonald's, temos outra empresa que comprou os ativos e produz a mesma coisa, com outra designação, disse o embaixador russo, que também afirmou que o país não tem tido nenhum tipo de escassez. Parece que a economia russa conseguiu se adaptar a condições externas muito desfavoráveis, afirma Yevgeny Nadorshin, economista da PF Capital. Sem sombra de dúvida, as sanções afetaram bastante o mecanismo de funcionamento dentro da economia. Mas muito foi restaurado. A adaptação está acontecendo. Elina Rybakova completa: não é como apertar o interruptor e a Rússia desaparece. O que as sanções podem fazer é desequilibrar um país temporariamente até que ele encontre uma forma de contornar as sanções, até encontrar formas alternativas de obter carregamentos ou vender o seu petróleo. Estamos exatamente nesse cenário em que a Rússia encontrou uma solução alternativa. Essa solução alternativa tem 2 nomes: China e Índia.
Com o isolamento imposto pelo Ocidente, a Rússia intensificou suas relações com essas duas potências asiáticas. A Índia, a terceira maior economia asiática, depende de 85% das importações de petróleo bruto para suprir a demanda interna. Com a necessidade de redirecionar as exportações, a Rússia passou a vender 13 vezes mais aos indianos, que enviaram 37 bilhões de dólares ao país de Vladimir Putin. Já a China trocou a Arábia Saudita pela Rússia, tornando-se sua principal fornecedora de petróleo. A China importou da Rússia 107 milhões de toneladas de petróleo bruto e forneceu ao país quase tudo o que ele precisa e não consegue produzir internamente, principalmente na área de tecnologia. Isso fez o comércio entre os dois países bater um recorde de 240 bilhões de dólares no ano passado. Mas não são apenas essas duas nações que têm abastecido as prateleiras da Rússia. Acredite se quiser, mas até mesmo a Polônia, que é firmemente pró-Ucrânia, tem sido uma fonte de importações russas. Em dezembro de 2023, as exportações polonesas para a Bielorrússia atingiram níveis recordes, incluindo itens claramente não destinados a acabar apenas na própria Bielorrússia. Da parte da Alemanha, as entregas têm sido feitas por meio do Quirguistão, que desde o início da guerra aparece com surpreendente frequência na lista de países que importam da Alemanha, apesar dos itens nunca aparecerem por lá. Isso sem contar na ação de países do Oriente Médio como os Emirados Árabes, que integram uma rede de companhias de navegação, seguradoras e comerciantes de petróleo que não responde às regras ocidentais e se expandiu desde o início da guerra para fornecer novos canais para o petróleo russo, permitindo que o país contorne o teto de preço ocidental e ainda receba TVs, chips e celulares por meio de comerciantes na Ásia Central e no Oriente Médio que os compram do Ocidente e os vendem com uma alta margem de lucro. Ou seja, muitos produtos ocidentais ainda chegam à Rússia por várias rotas. Se você procurar bem, ainda é capaz de encontrar Coca-Cola americana nas lojas russas, demonstrando o poder do mercado paralelo para abastecer o país apesar das sanções. Porém, de acordo com especialistas, o fim dessa maré de sorte pode estar chegando ao fim. No longo prazo, a economia está sendo destruída, acredita Chris Wiffer, sócio fundador da empresa de consultoria Macro Advisory. Não há dinheiro sendo destinado ao desenvolvimento futuro. Ele diz que em 2020 houve muita discussão sobre o programa do Projeto Nacional, no âmbito do qual seriam gastos 400 bilhões de dólares na melhoria da infraestrutura, do transporte e das comunicações na Rússia. Em vez disso, quase todo esse dinheiro foi desviado para financiar o complexo industrial militar e apoiar a estabilidade da economia. Isso sem contar com o modo com o qual a China vem se aproveitando da situação. Como a maior aliada comercial da Rússia, ela é quem vem dando as cartas do jogo, como visto na última visita de Putin ao país, onde ele tece uma longa rede de elogios a Xi Jinping e recebe de volta apenas um "seu país é um bom vizinho". De acordo com especialistas, quando a demanda por petróleo e gás atingir o seu pico e a produção concorrente do Golfo Pérsico aumentar no próximo ano, a economia da Rússia ficará exposta a problemas. Mas isso vai ser assunto para outro vídeo. O que ficou claro aqui é que a economia de guerra da Rússia pode não ser sustentável a longo prazo, mas proporcionou ao país algum tempo adicional. Bem, e qual a sua opinião sobre tudo isso? O que deve ser feito com os ativos russos congelados? Qual será o futuro do país e o resultado da guerra? Mais sanções devem ser aplicadas? Olha, queremos saber a sua opinião, então deixe aqui nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o like no vídeo. Escolha um desses dois vídeos aqui e nos veremos lá. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima!